6 da manhã. Eu acordo, pego o celular, desligo o despertador. Levanto, tomo café, tomo banho e vou trabalhar, ou estudar, ou fazer qualquer coisa que eu preciso fazer. E no meio disso tudo tem um segundo, só um segundo mesmo, onde eu me pergunto, por que eu tô fazendo isso? Quem decidiu que era assim? Quem escolheu essa vida? Eu terminei de ler O Existencialismo é o Humanismo, de Jean-Paul Sartre. E desde então eu não consigo parar de pensar numa frase que tá bem no comecinho do livro. Sartre diz que a gente é condenado a ser livre. Condenado. Como se a liberdade fosse uma sentença, sabe? E eu fiquei me perguntando por que isso mexeu tanto comigo. Porque quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa em algo bom, leve, desejável. Mas Sartre usa a palavra condenar, como se ser livre fosse um fardo. O livro é curto, são tipo 50 páginas. É basicamente uma palestra, um congresso que Sartre fez em 1945 para defender o existencialismo das críticas que estava recebendo. E eu achei incrível como ele consegue, em tão pouco espaço, deixar tudo mais complicado e mais simples ao mesmo tempo. Então hoje eu queria compartilhar algumas coisas que me atravessaram dessa leitura. Não vou te ensinar a filosofia, não vou te dar respostas. Você já sabe como nossa comunidade funciona. Mas queria pensar junto com você sobre responsabilidades e escolhas. Sartre começa o livro explicando que o ser humano não tem uma natureza fixa. A gente não nasce com um propósito definido. Não existe um manual de como ser você. E isso, para ele, é o que nos torna livres. Mas é também o que nos deixa completamente sozinhos com as nossas escolhas. E ele usa uma ideia que ficou famosa. A existência precede a essência. O que isso quer dizer? Que você primeiro existe, aparece no mundo e depois vai se definindo. Você não vem pronto. Você vai se fazendo através das suas escolhas. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes eu já não disse pra mim mesmo algo do tipo, mas eu sou assim. Como se eu fosse uma coisa pronta, imutável. Eu sou ansioso, eu sou preguiçoso, eu sou tímido. Sartre diria que isso é mentira. Eu escolho continuar sendo ansioso. Eu escolho não mudar. E isso é diferente de ser alguma coisa. E aqui vem uma das primeiras partes que me incomodou quando eu estava lendo o livro. Porque se eu escolho, então eu sou responsável. E responsabilidade é pesado, né? É muito mais fácil acreditar que a gente é vítima das circunstâncias, que as coisas simplesmente acontecem com a gente. Sartre não é muito fã dessa ideia. Sartre fala muito sobre má fé. E quando a gente finge pra si mesmo que não tem escolha. E eu não sei, acho que eu já fiz muito isso. E ainda faço. Tipo, eu fiz nutrição na FMU em 2018. Durou 2 anos. E desde o começo tinha algo estranho, sabe? Mas eu ficava pensando, mas eu já pagava matrícula. Eu gosto dessa matéria. Na época eu gostava muito de anatomia, por exemplo. Vai que melhora. Vai que eu me conecte mais em algum momento. Até que eu larguei. E aí eu pensei, da próxima vez eu vou acertar. Então eu estudei um ano inteiro pro vestibular. Na época, queria história. Queria universidade pública. Passei na USP, Campus Butantã, aqui em São Paulo. E cara, quando eu passei foi tipo, consegui, fiquei muito feliz. No começo foi muito legal. Eu amava as aulas de história do Brasil, mas aí você começa a perceber algumas coisas. Os horários não batiam com o trabalho, os estágios não pagavam nada. E tinha uma galera ali, professores inclusive, que viviam numa bolha, sabe? Tudo muito elitizado, pouca flexibilidade, falta total de entendimento de que nem todo mundo ali tinha condição de se dedicar só à universidade. A conta não fechava, mas eu continuei. 2 anos e meio. Porque, sei lá, né? Como que é que eu vou largar a USP? Depois de estudar tanto? Depois de recusar outras universidades? O que eu ia dizer pra galera? E aí bate naquele trecho que o Sartre fala sobre má fé. Sobre quando você se esconde atrás de justificativas. Mas eu já investi tanto. Mas e o que vão pensar? Eu não tava escolhendo ficar. Eu tava escolhendo não escolher sair. E isso também é uma escolha, né? Quando finalmente larguei, não foi alívio que eu senti, foi raiva de mim mesmo. Tipo, por que eu demorei tanto? Por que eu fingi? Depois disso, prestei outro vestibular, ganhei bolsa pro Senac, fiz marketing
esse ano eu me formei. Trabalho numa grande empresa, gosto do que eu faço. Mas, cara, foram mais de 5 anos nessa labuta. 2 de nutrição e quase 3 de história. Não sei se isso faz de mim alguém que tava com má fé, mas acho que sim. Não sei, ainda tô pensando nisso. Mas não é só sobre grandes decisões, tipo largar um curso. Tem as coisas pequenas também, as coisas do dia a dia. Ainda sobre essa questão da má fé, sabe quando você vê alguém que tá, tipo, performando demais o próprio papel? Como se tivesse se escondendo atrás de uma função? Sartre diz que isso é má fé. Quando a gente nega a própria liberdade, quando a gente finge que é só uma engrenagem no sistema, que não tem escolha. Eu sou só um funcionário, eu sou só um filho, eu sou só alguém que faz o que mandam. E eu comecei a reparar em quantas vezes eu uso isso. Eu não posso fazer tal coisa porque... E aí vem uma justificativa externa. Minha família não vai entender, meu trabalho não permite, a sociedade espera outra coisa de mim. Sartre pegaria cada uma dessas frases e diria: você tá escolhendo não fazer, você tá escolhendo a opinião da sua família, você tá escolhendo se encaixar nas expectativas sociais. E olha, não tem nada de errado nisso. Sartre não tá dizendo que você tem que largar tudo e virar um rebelde. Ele tá dizendo: pare de fingir que você não tem escolha. Assuma. Porque eu acho que é isso que dói. Assumir que você escolheu significa assumir que você pode estar insatisfeito com algo que você mesmo criou. Tem uma parte que Sartre conta sobre um aluno dele. O cara falou: eu vou ficar com a minha mãe se eu a amar o suficiente, eu só vou conseguir permanecer ao lado dela se eu a amar o suficiente. E o Sartre responde: mas você só sabe se a ama o suficiente ficando ao lado dela. O sentimento se constrói pelos atos. Não dá pra consultar o sentimento antes, porque ele só existe fazendo. E eu, cara, isso mexeu comigo, porque eu fiz exatamente isso com esse canal, por exemplo. Eu passei anos dizendo pra mim mesmo: vou começar a criar quando de fato eu me sentir confiante, quando eu souber o que falar, quando eu tiver tudo estruturado, quando eu me sentir pronto. Como é que eu ia me sentir confiante pra gravar se eu não gravava? Como é que eu ia saber o que falar se eu nunca falava? Como é que eu ia me sentir pronto sem fazer? Eu ficava esperando o sentimento me autorizar. Quando eu senti que é a hora, aí vai. Mas o Sartre fala que não funciona assim. O sentimento não vem antes. Ele se constrói fazendo. E olha, eu ainda tenho essa trava. Eu quero que as coisas sejam muito bem pensadas, muito estruturadas, que eu saiba exatamente o que vai rolar. E isso me paralisa bastante. Tem um lance também de que eu trabalho CLT, né? Tempo é complicado. Eu faço vídeos aqui, mas também tem uma newsletter semanal lá no Substack. Encaixar tudo é um malabarismo. Então é fácil usar isso de desculpa. Ah, quando eu tiver mais tempo. Ah, quando eu tiver mais energia. E aí eu fico pensando: será que eu realmente não tenho tempo? Ou eu tô usando isso pra não ter que enfrentar o desconforto de gravar sem me sentir pronto? Não sei, provavelmente um pouco dos dois. Mas o Sartre fala que o sentimento não vem antes, que ele se constrói fazendo. Então, sei lá, talvez eu precise parar de esperar as condições perfeitas. Ou talvez não. Ainda tô tentando entender isso. Eu comecei esse canal agora, literalmente. Então eu não tenho história de superação pra te contar. Eu tô aqui tropeçando, tentando, testando. Mas a diferença é que antes eu me sentia pronto. Agora eu sei que talvez eu nunca me sinta. E não sei, acho que tá tudo bem com isso também, sabe? Tem uma outra coisa que Sartre comenta no livro que é ainda mais difícil de engolir, pelo menos pra mim. Ele diz que quando a gente escolhe, a gente não escolhe só pela gente. A gente escolhe pra toda a humanidade. No começo isso soou pretensioso. Tipo, eu vou escolher tomar um café ao invés de um chá, e isso afeta a humanidade. Mas não é isso. O que ele quer dizer é que toda vez que você age, você tá dizendo ao mundo: esse é um jeito possível de ser humano. Quando você escolhe perdoar alguém, você tá mostrando que perdão é uma possibilidade. Quando você escolhe confrontar uma injustiça, você tá dizendo que confronto é viável. Quando você escolhe sair de um lugar que te machuca, você tá abrindo esse caminho para outras pessoas verem que é possível sair. E o contrário também. Quando você escolhe se calar diante de uma violência, você tá reforçando que silêncio é uma resposta aceitável. Quando você escolhe repetir um padrão que te faz mal, você tá perpetuando esse padrão no mundo.
Não é sobre culpa, não é sobre ser herói, é sobre perceber que você não é invisível. Suas escolhas reverberam, mesmo as pequenas, principalmente as pequenas. O Sartre fala que o covarde se faz covarde, que a gente não nasce assim, a gente se torna através dos atos. E que isso assusta, porque significa que o covarde é responsável pela própria covardia. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu fui covarde e fingi que não era escolha minha? Teve uma vez, isso pode parecer meio bobo essa história que eu vou contar, mas eu acho que se encaixa bem pra usar como exemplo. Eu tava voltando pra casa um dia, com pressa, tinha uma demanda do trabalho, tava atrasado, queria chegar logo. Aí alguém me para na rua. Moço, você sabe onde fica a feira? E eu sabia. Eu conhecia o bairro, sabia exatamente onde ficava. Mas eu disse, não conheço aqui não. E continuei andando. Foi tipo 5 segundos. Onde fica a feira? Não sei. Pronto. E olha, não foi porque eu tava em perigo. Não foi nada disso. Foi porque eu tava com pressa. E era mais fácil dizer não sei do que parar 30 segundos pra explicar. E eu sei que isso parece bobagem, é uma coisa pequena, insignificante até. Mas não sei, talvez seja exatamente isso que o Sartre tá falando. Tipo, covardia não é sempre algo dramático, é diário, pequeno. É escolher uma coisa quando você podia ter escolhido a outra. Naquele momento eu escolhi não ajudar e eu inventei uma justificativa. Ah, mas eu tinha uma demanda importante. Como se isso anulasse a escolha. Mas não anula, né? Eu escolhi. E o Sartre, ele não te consola, ele não passa a mão na sua cabeça. Ele não fala, mas você estava estressado. Ele só diz, você escolheu, você agiu como covarde naquele momento. E você pode escolher diferente na próxima. Não sei se eu vou escolher diferente, sinceramente. Mas agora eu sei que é uma escolha. E isso muda alguma coisa. Acho. Mas olha, tem uma outra coisa que me incomodou bastante no livro. E acho que é justo falar sobre isso também. Sartre escreve isso em 1945, pós-guerra na França. Ele é um homem branco, intelectual, reconhecido. E ele fica lá falando sobre liberdade absoluta. Sobre como todos somos completamente livres para escolher. Mas será mesmo? Será que todo mundo tem a mesma margem de escolha? Uma pessoa que nasce na pobreza tem a mesma liberdade de escolher que Sartre teve? Uma mulher nos anos 40 tinha as mesmas opções que um homem? Alguém que sofre opressão racial, social, econômica, consegue simplesmente escolher sair dessa situação? Eu fiquei pensando nisso. Porque é fácil falar de liberdade quando você tem recursos, educação, rede de apoio, mas e quando a estrutura toda tá contra você? Será que ainda assim a gente pode dizer que essa pessoa é completamente livre? Sartre até que responde isso no livro, mas não sei. Ele diz que mesmo numa situação limite, tipo um prisioneiro de guerra, a pessoa escolhe como reagir a isso. Ela escolhe resistir ou se conformar. Ela escolhe como viver aquela experiência. E eu confesso que eu não sei se concordo, tá? Porque por um lado, eu entendo o que ele quer dizer. A gente sempre tem alguma margem de ação, mesmo que pequena. Mas por outro lado, parece insensível reduzir tudo à escolha individual, quando existem estruturas gigantescas de opressão. Talvez seja isso. Talvez a liberdade de Sartre não seja ter todas as opções do mundo, mas sobre reconhecer as opções que você tem, por menores que sejam, e assumir o que você faz com elas. Não sei, ainda tô pensando nisso. Não sei se entendi tudo o que Sartre quis dizer. Ainda tem partes do livro que me confundem, que me incomodam, que eu questiono. Eu não sei se a gente é realmente completamente livre. Eu acho que tem coisas materiais, sociais, psicológicas, que limitam nossas escolhas de formas que Sartre talvez não tenha considerado o suficiente. Mas tem uma coisa que eu não consigo ignorar depois dessa leitura. No fim, quase tudo é escolha. Falar sim, não, pra mim é a escolha. Cara, isso mudou muita coisa aqui dentro. Talvez não todas as circunstâncias, mas minha resposta a elas. Minha postura diante disso tudo. E isso é desconfortável, porque é bem mais difícil ser protagonista. Não ser, às vezes, me isenta da responsabilidade. Ser protagonista pode me pôr no centro da história. E aí, quem sabe eu não consiga notar as portas de saída. Se você já leu O Existencialismo é o Humanismo, queria muito saber o que você achou. Se você
se incomodou com alguma coisa que o Sartre diz, se você concordou, se você ficou com raiva. Me conta, qual foi a última vez que você ficou em algo, um trabalho, um curso, um relacionamento, fingindo que não era a escolha sua sair? Ou quando você deixou de fazer algo esperando se sentir pronto? Deixa aqui nos comentários. Não precisa ser bonito, pode ser só honesto. E se você nunca leu, mas ficou curioso, o livro é bem curtinho, dá pra ler sem pressa, pausado, como eu costumo fazer com as minhas leituras. Nem que seja pra você discordar de tudo, porque discordar já é um jeito de pensar. E estamos aqui pra isso, pensar e questionar, sempre. Obrigado por ter ficado até aqui refletindo junto comigo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.